Bom, pessoal, vamos lá. Na aula passada, a gente só viu a parte de linguagem C, basicamente. Eu não consegui passar quase nada de Python. Então, eu tenho que pelo menos passar esse pouco da aula passada, porque eu não terminei. O que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte, e qual foi uma das perguntas aqui, né? O professor César está dando estrutura de dados para vocês em linguagem C, correto? A linguagem C, óbvio, é própria de estrutura de dados, é uma linguagem muito poderosa para essa parte. E ele vai estar utilizando o recurso da linguagem, obviamente, não mais tão básico assim. Então, vai ser vetor, matriz, laço, tá? Vocês vão ter a parte agora do struct que vocês vão estudar. Então, estrutura de dados já vê tudo isso daí. Eu não vou conseguir acompanhar a aula dele, não tem como. Ele tem muita coisa para passar, certo? De estrutura de dados. Então, a linguagem em si, a parte óbvia, mas ele vai estar sempre à frente da gente, tá? Como vocês já viram C, até a parte de vetor mais ou menos, matriz, no semestre passado, então dá para vocês acompanharem a aula dele. A nossa aula poderia ser o quê? Poderia ser só Python, mas como a gente já tem a ementa que deveria ser C, eu não consigo tirar C por completo. Então, qual que é a intenção? É ter um pouco só de C, correto? Só para, vamos dizer assim, vocês verem mais ou menos e recordarem a estrutura. E depois a parte mais puxada, eu acredito que vai ser Python aí para vocês treinarem. Tudo bem? Mas para vai cair C. Vai sair um pouco dos dois, cara. Se eu ver 30% de C e 70% de Python, vai ser mais ou menos essa proporção na prova também. Tá? Bom, vamos lá então. Programação, né? Alguma coisa aqui que a gente já viu, mas a gente vai recordar. Não são inteligentes os computadores, pelo menos até o momento, por mais que a gente tenha toda essa parte de inteligência artificial, na verdade não é inteligente, né? É uma programação, simplesmente. Lógico, tem muitos comportamentos que a inteligência artificial ela tenta o quê? Imitar a parte humana, correto? Mas ainda não chega perto do que um humano, né, do que um cérebro humano é capaz de fazer, tá? Computadores executam uma sequência de instruções limitadas. Em algoritmos a gente vê muito, a gente precisa ter um começo e meio e fim. E é basicamente isso um programa que a gente vai executar. A linguagem C e C++ sempre são bem consolidadas no mercado para fabricação de sistemas operacionais e software de alta criticidade. O que é um software de alta criticidade? É um software que geralmente ele tem que trabalhar muito com a parte de hardware, né? Então, se a gente tem aquelas partes de maquinaria que mexe com muito essa parte de sensor, né? Ou realmente um software que precise ser rápido, que tenha, vamos dizer assim, a parte mínima de falhas possíveis, a linguagem C e a C++ elas são mais recomendadas, tá? Porém, a C e a C++, elas são linguagens do quê? Difíceis. Elas não são linguagens fáceis de se aprender. Correto? Bom, qual linguagem de programação utilizar? Na verdade, a gente não tem esse conceito de melhor linguagem de programação. A melhor linguagem de programação é a que você sabe bem. Ela é a que, na verdade, vai salvar você de N coisas aí que o mercado coloca. Lógico, se você tiver com uma linguagem de mercado, melhor é a sua empregabilidade. A gente não pode ter dúvida disso, né? Java, C#, PHP, são linguagens muito bem consolidadas, que muitas empresas utilizam, tá? Mas o produto final em si, para quem está te contratando, ele nem sabe o que é linguagem de programação direito. Tá? Ele quer resolver o quê? O problema, o negócio. Tá? Então, atualmente, a linguagem de programação mais fácil de se aprender, a qual resolvam muito dos seus problemas, né, que temos no nosso dia a dia. O Python, por que estudar ele? Né? Bom, o Python hoje ele é muito utilizado para Data Science. Tá? Mas existia Python bem antes de Data Science, de ciência realmente de dados.
né? O porquê? Bom, além de ser uma linguagem gratuita, né, muita parte de comunidade começou a desenvolver bibliotecas para ela. Então, existem muitas bibliotecas que também são gratuitas, que podem ser utilizadas para ter o quê? Para que vocês estudem sem precisar pagar nada, e aí sim eu tenho o quê? Uma gama muito grande de possibilidade. Tá? Ao contrário de algumas outras linguagens, eu preciso pagar essas bibliotecas. A Python não. Então é por isso que ela se tornou muito forte. A parte comunidade, pessoal, quer queira ou quer não, se vocês fazerem parte de uma delas, você assina que você está fazendo parte disso. Tá? Então é uma coisa, vamos dizer assim, não é financeiramente imediato retorno, mas se você tem o nome de vocês em um dos projetos, é muito provável que vocês depois tenham, vamos dizer assim, um cartão de visita forte com isso. Mas, senhor, já um software assim, parrudo, que foi feito em Python na metade. Cara, software parrudo feito em Python. Toda a parte de data science hoje que processa milhões de linhas é feita em Python, cara. A parte de inteligência, de reconhecimento, por exemplo, de imagem, cara, as bibliotecas feitas em Python. Tá? A parte de, como chama, disciplina, visualização. Visualização de dados, não é visualização de dados, é um outro termo. Que é a parte de você fazer reconhecimento de imagens. Python também, as bibliotecas estão todas projetadas para ele. E assim, não são poucos dados, são muitos dados para ele poder fazer análise. Tá? Bom, como aprender programação? Para aprender programação, pessoal, basicamente, vocês não precisam de ninguém. Lógico, para se fazer o algoritmo sozinho, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você está tendo que tirar um conceito que é seu, humano, para poder pensar como a máquina, vamos dizer assim, como operar uma máquina. O algoritmo eu acredito que seja mais difícil de aprender mesmo. Mas a parte de linguagem, não. A parte de linguagem é você que pode pegar e fazer toda essa parte sozinho. Mas, enfim, requer postura proativa. O que é ser proativo? É você ter curiosidade de ir lá, testar o código, errar, refazer de novo, mudar e ver o que acontece. Tá? Você não aprende programação só na teoria, não tem como. Você tem que botar a mão na massa mesmo e errar, pessoal. Programação aprende desse jeito. Tá? Ser persistente. É necessário estudar, praticar, errar, consertar, pesquisar novas maneiras de se resolver problemas. Somente observar não fará você aprender a qualquer linguagem de programação, mesmo que seja uma linguagem de programação fácil. Oi. Python, a IDE tem debug? Tem. Dependendo da IDE que você tem. O Anaconda tem algumas IDEs que tem. Mas a melhor não é estar dentro da Anaconda. Tá? Pelo menos é o que eu acho. Tem N, tá? Mas pelo menos é o que eu acho, que é o PyCharm. Bom, o Python é uma linguagem multiplataforma, ou seja, se você está programando ele em Linux, você vai conseguir portar ele para Windows, você vai conseguir portar para FreeBSD e até em Android. Vocês têm lá as bibliotecas de Python para Android também. Você consegue programar Python em Android. Possui tipagem de dados dinâmica, utiliza indentação como parte da sintaxe da linguagem. Não entendi? O que é tipagem de dado dinâmica? Pessoal, uma coisa muito importante. Tipagem de dado dinâmica não é a mesma coisa que tipagem fraca. Tá? A tipagem fraca é quando você não precisa declarar a sua variável do tipo, e aí ele aceita qualquer coisa. A tipagem dinâmica, você tem uma tipagem de dado. Se ele é inteiro, se ele é caractere, se ele é data, enfim. Se ele é float, como vocês já estão acostumados em C. Porém, você não precisa declarar a variável. Ele vai lá e tenta detectar qual é o tipo de variável que você está utilizando. E ele vai lá e atribui um tipo para ela. Isso é a tipagem dinâmica. No C, você é obrigado a colocar lá o quê?
int o nome da minha variável, não é isso? E clicar é int. Se você colocar no Python a igual a 10, ele já sabe que o a é tipo inteiro. Muito mais da hora, né? Muito mais da hora. Puta linguagem legal. Verdade, ué. Comparando com linguagem C que você tem que fazer tudo, o Python já está fazendo isso para você. Cara, muito mais da hora. Bom, possui tipagem dinâmica, que é o que a gente comentou, e utiliza indentação. O que é indentação, pessoal? A indentação, basicamente, é a organização do seu código, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, você não vai poder... Você até pode, nas outras linguagens, fazer uma única indentação, ou seja, começar tudo da coluna 1, certo? O seu texto. Beleza, o programa ele vai rodar, ele vai pegar e vai executar normalmente. O problema sempre, depois para você dar manutenção, um código desse é o chato, certo? Agora, como o Python ele exige que você tenha indentação, porque faz parte da sintaxe da linguagem, você é obrigado a fazer um código indentado. Tá? Bom, é utilizada em diversas áreas, como coleta de dados, web scraping, inteligência artificial e outros. Web scraping, pessoal, não sei se a gente pode traduzir como raspagem de dados web, alguma coisa dessa forma. Mas eu consigo, por exemplo, na própria linguagem Python, fazer uma conexão de uma URL na internet e tentar captar, pegar os dados que ela tem dentro dessa página. Por quê? Porque o HTML em si ele é um texto, se a gente for ver bem. Tudo bem que tem tags lá dentro, né? Mas é texto, mesmo assim ainda é texto. A gente consegue, com as bibliotecas de Python, fazer o quê? Pegar o dado que está dentro desse formato. Coisa que é difícil alguma outra linguagem fazer, tá? Para ter alguma biblioteca dessa forma aí. Bom, quem foi o criador do Python foi esse cara aqui, Guido van Hausen. Ele é um holandês e atualmente acredito que ainda esteja trabalhando no Google. Tá? Mas na época ele trabalhava com o quê? Com linguagem C. E ele já achava a linguagem C difícil. Então, ele criou uma linguagem mais fácil. Tá? Então o cara não manja nada, né? Para ter criado uma linguagem não é uma coisa fácil, tá, pessoal? Tá? Apesar da linguagem hoje ela ser open, né? Ele ainda é a principal pessoa a tomar direção da linguagem, para onde ela tem que ir, para onde ela tem que seguir, tá? Então ele trabalha no Google, mas ainda assim direciona essa parte aí de comunidade, tá? Python, mais uma vez, não é na verdade, tá? Pelo nome de pelo símbolo, né? Apesar de ser uma cobrinha aí e tal, o nome dele se originou em um programa britânico, Monty Python's Flying Circus. Vocês não devem ter ouvido falar nesse programa britânico, eu também não, tá? Mas existia e é esse nome aí que existiu Python por causa disso. Bom, algumas das bibliotecas de Python, pelo menos para Data Science, que eu vejo mais. NumPy, Jupyter, tá? IPython, SciPy, Matplotlib, esse cara aqui é muito utilizado. Pandas é muito utilizado. Scikit-learn, muito utilizado. Esses daqui, ó, já são para quê? Para processamento de imagem. É aquele negócio de você ter lá 10, 15, 20 mil imagens de um cachorro e de um gato, e ele começa o quê? A descobrir se a imagem tem um cachorro ou um gato. Na verdade, né, ele dá em porcentagem. 60% desse cara aqui é considerado que é cachorro. Mais 10% ele não sabe definir. Mais 20% é gato. Enfim, tá? Oi. Então seria mais ou menos aquela redação de raças que tem? Cara, eu não sei qual que é a biblioteca que eles utilizaram não, para falar a verdade, no gerador de faces, né? Mas é muito provável que tenha alguma coisa parecida, porque se tem reconhecimento. Exato. Uhum. Bom, e aí N, tá? A gente tem infinidades.
O Pandas, ele é um cara bom para se trabalhar com essa parte de dados, realmente, quando a gente está analisando. Tá? E o Jupyter Notebook é um dos caras que a gente vai começar a trabalhar aí. Tá? Utilização da linguagem Python, a gente tem aqui, ó, um vídeo. Vamos tentar ver se aqui vai pegar e vai mostrar o nosso vídeo. Oi. Não, não dá tempo, cara. Tem, cara, tem. Puta. Tem milhões. Tem milhões. Vocês conseguem fazer o jogo aqui, o Angry Birds com Python, cara. Só que exige cálculo, né? O Angry Birds é física, cara. Então você precisa entender de física para poder fazer ele. Né? Mas enfim. Aqui, pessoal, ó. É mais ou menos, né? As linguagens aí que a gente tem nas décadas. Isso daqui está separado por quarter, né? Por a cada 3 meses, né? Fortran é uma das linguagens de programação que existe até hoje e que o R, a linguagem R é baseada em Fortran. Tá? O R é uma linguagem estatística, tá? Bom, até aí, ó, em 1971, acredito que a maioria de vocês não tenha nascido ainda. Quem era muito forte era o Fortran, correto? Depois a gente tinha o Algol, o Assembly. Esse cara aqui, ó, eu cheguei a programar em Pascal. É uma linguagem muito boa. Programei em Delphi, na verdade, né? Que é a estrutura do Pascal. Né? O COBOL, ele foi uma linguagem comercial muito utilizada, mas, né, hoje, basicamente, instituições financeiras grandes que utilizam para ser programado dentro do mainframe. Tá? Agora, por que existem essas evoluções, pessoal? Por causa de mercado, tá? Se eu tenho uma linguagem que é mais fácil de ser utilizada, mais gente, teoricamente, vai programar naquela linguagem. Se eu tenho mais gente à procura de oferta e demanda de mercado, ela pode fazer o quê? Pagar menos com mais pessoas. Tá? Tá. Bom, Carada eu não conheço, nunca vi. Mas eu já tinha ouvido falar, mas eu não conheço, sinceramente. O C++ e o C, pessoal, eles sempre, na verdade, estiveram entre as mais utilizadas. Porque é uma das linguagens, vamos dizer assim, mãe que a gente tem. A partir dele se derivou em outras linguagens. Correto? Ó, em 95, mais ou menos, quando a Microsoft criou o Windows 95, era predominante o uso do C. A gente não tinha nem o que falar. O Java, mais ou menos na década do quê? De 90, né? A linguagem começou a amadurecer demais. E principalmente, por quê? Porque tinha o conceito de máquina virtual. Então, isso começou a expandir muito o Java. Né? E o JavaScript, principalmente, por causa de web. Né? Até hoje é, né, muito utilizado. Né? Aí começou a equilibrar a quantidade de linguagens de programação. Bom, e aí em 2002, 2003, ó, o Python ele começa a ganhar um pouco mais de mercado. Tá? C#, a Microsoft já começou a amadurecer mais nessa época aí, para justamente tentar fazer o quê? Tirar um pouco, né, desenvolvimento Java. Tá? C, C#, C, basicamente, né, tem todas as mesmas diretivas, então estão aí no mercado. Visual Basic é uma linguagem que era muito utilizada, né, na época de 2005, mais ou menos. Né? Bom, e aí o Python, ó, 2011, 12, por que nessa época ele começou a crescer bastante? Justamente porque a gente começou a ter muito dado.
Exatamente, a quantidade de dados começou a explodir. Alguém programa já em Swift ou não? Não? Se não me engano, é uma linguagem para Mac. É para iOS, né? É o iOS. Objective-C. E aí, beleza. Agora, em 2018, 2019, aí as linguagens têm mais ou menos um equilíbrio maior. E o Python realmente ele começa a ser utilizado. Cara, não tem ideia. Beleza? Esse cara aqui, ó, depois deem uma olhada. Data is Beautiful, tá? Coloquem lá no Google, ele vai pegar e vai mostrar o site para vocês. Ele coloca alguns dados do mundo muito interessantes. Tá? Isso daqui é de lá, do canal deles, mas depois vocês peguem e cheguem a dar uma olhada na página deles mesmo. Tá? O site oficial, pessoal, do Python é o python.org. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu procuro pelo menos ver uma linguagem de programação para você estar aprendendo pelo site oficial. Se está no site oficial, cara, se não tiver lá aí é difícil, né? Então, pelo menos é o oficial, você tem que confiar no que os caras estão fazendo, né? Então aqui, ó, tá? A gente começa o quê? A pegar e ver parte de documentação, ó. E a documentação do Python, pessoal, ela não é ruim não, tá? Apesar de eu gostar muito da Microsoft, cara, a parte do Python, ela tá bem legal. A gente tem a versão aqui estável, né? 3.7, 3.8, ó. Aqui já tem algumas correções a serem feitas. 3.9 está em desenvolvimento. O que a gente está utilizando aqui, então, é 3.7, mais ou menos, né? E ele vai falar, ó, que tem de novo, tutorial. Então, se você nunca programou em Python, é legal começar por aqui. Se você já programou, opa, eu já tenho aqui, ó, um índice. Vamos ver, por exemplo, sobre a parte de cláusulas de loop. Beleza. Como eu faço um loop em Python? O primeiro cara que já está me ensinando é o for. O for, você já conhece na linguagem C, não conhece? Entre aspas, ele tem a mesma ideia, mas não é igual. Tá? Aqui eu tenho um cara aqui, ó, in range de 2,10. A gente vai ver esses caras aqui depois. Tá? Existe um tal de PES aqui, ó, que em nenhuma linguagem de programação eu cheguei a ver. No Python existe. Tá? O Python, a gente não vai ver isso, mas ele é orientado a objeto. Ele é orientado. Então eu consigo fazer classe em cima deles aqui, ó. Tá? A gente só vai ver no modo estrutural. Vocês vão ver uma coisa em estrutura de dados, se não me engano, que é a parte de funções recursivas. No Python você consegue também fazer. Tá? São poucas linguagens orientadas a objetos que conseguem tratar bem função de recursividade. Porque a recursividade ela é uma característica mais de programas estruturais. Do C não, do C principalmente, do Pascal. Correto? Bom, é o python.org mesmo, tá? Então, a gente vai se basear bastante nele, pelo menos é o site que eu mais uso para a gente poder estar pegando e vendo, né, a parte da documentação. Existe um cara aqui, ó, que se chama Lambda Expression. O que é Lambda? É um negócio muito legal. É uma função que você não precisa nomear. Def make incrementer de n, return lambda de x x mais n. Vocês conseguem entender isso daqui fácil? Só olhando. É um pouco difícil no começo, para você criar funções lambdas. Mas depois você consegue pegar e fazer o quê? Utilizar isso daqui muito bem. Porque às vezes para você fazer uma única operação você não precisa nomear uma função. Você cria ela na hora só para utilizar naquele momento. Tá? Bom, Python tem uns negócios interessantes. Depois a gente vai começar a realmente ver com mais profundidade aí. Tá?
Opa. Bom, e esse cara aqui é o site do Anaconda, anaconda.org, que eu comentei logo no início da instalação do Anaconda, né? Que a gente comentou. Existe o repositório do Anaconda para versões anteriores. Então, vamos supor, lá no site normal, se você baixar, você sempre vai baixar a última versão. Mas às vezes você está num projeto que a versão era as versões mais antigas e você precisa acompanhar. Então, esse site aqui é do Anaconda Archive, tá? Os arquivos lá que você tem versionado, que você quer baixar. Tá? Todo esse material eu peguei nesse cara aqui, ó, no Data Science Academy. Ele é um site, esse curso inclusive ele é gratuito. Fundamento para análise de dados, tá? Python Fundamentos para análise de dados. Tá? Recomendado que você já saiba algoritmos para aprender o que? A parte de linguagem. Tá? Bom, esse é o nosso primeiro slide aí. Oi.